Você já imaginou viver em uma prisão onde as condições são tão ruins que a dignidade humana praticamente não existe? Hoje vamos conhecer algumas das prisões mais sujas e superlotadas do mundo, começando pela prisão de Ananura, que fica em Antananarivo, a capital de Madagascar. Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui é realmente chocante. A prisão de Ananura é uma das maiores do país, mas também é uma das mais conhecidas por suas condições terríveis. Embora tenha sido projetada para abrigar cerca de 800 detentos, na verdade, mais de 3.000 prisioneiros vivem lá. Imagine o caos e o desespero em um lugar tão apertado. As condições de vida na prisão de Ananura são horríveis. As celas são pequenas e sujas, e muitos detentos não têm acesso a banheiros adequados. Para resolver isso, eles acabam usando baldes ou sacolas plásticas dentro das celas. Isso não só é desconfortável, mas também cria um ambiente muito sujo, favorecendo a propagação de doenças graves, como cólera e disenteria. Um dos problemas mais sérios é a falta de água potável. Os detentos precisam racionar a pouca água que conseguem, o que significa que não têm o suficiente para beber, se limpar e cuidar da higiene pessoal. Essa água muitas vezes é contaminada, e a falta de práticas de higiene agrava ainda mais a situação. Isso leva a surtos de doenças que poderiam ser evitados. As poucas instalações de banho disponíveis estão sempre superlotadas e não são bem mantidas. Isso resulta em infecções de pele e outros problemas de saúde. O lixo se acumula nas áreas comuns e dentro das celas, atraindo pragas como ratos e insetos, que são uma ameaça constante para a saúde dos detentos. Eles vivem em celas tão pequenas e mal ventiladas que muitas vezes têm que dormir no chão ou se espremem em camas lotadas. A falta de luz natural e ventilação só piora a situação, tornando o ambiente ainda mais insalubre. A alimentação na prisão de Ananura é igualmente preocupante. Os presos recebem uma dieta básica, composta quase exclusivamente de arroz e feijão, com raras exceções de proteínas ou vegetais. Isso causa desnutrição, o que significa que muitos detentos ficam fracos e mais propensos a doenças. O cuidado médico é quase inexistente. Há poucos profissionais de saúde disponíveis e os doentes frequentemente não recebem a atenção que precisam. Doenças comuns, como gripes e infecções, ficam sem tratamento, e a falta de serviços de saúde mental faz com que aqueles com problemas psicológicos sofram em silêncio. Embora a segurança na prisão seja rigorosa, a violência entre os detentos é uma realidade comum. Brigas acontecem frequentemente e os guardas, em vez de proteger os prisioneiros, muitas vezes respondem com brutalidade. Isso resulta em ferimentos e até mortes, aumentando o clima de medo e desespero dentro da prisão. A corrupção é um problema sério. Os guardas frequentemente exigem subornos para atender às necessidades básicas dos detentos, como comida e água. Aqueles que podem pagar recebem alguns privilégios, enquanto os mais pobres enfrentam condições ainda piores. Organizações de direitos humanos, como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch, têm denunciado as condições desumanas na prisão de Ananura. Elas falam sobre a superlotação, a falta de higiene, o cuidado médico inadequado e o tratamento severo que os detentos enfrentam diariamente. A realidade dentro dessas paredes não é apenas uma questão de segurança pública. É um alerta urgente sobre a necessidade de reformas profundas no sistema penitenciário. Pavilhão Nacional, Haiti. O Pavilhão Nacional, em Porto Príncipe, Haiti, é uma das prisões mais cheias e desumanas do mundo. Este lugar foi feito para ter cerca de 800 detentos, mas muitas vezes tem mais de 4.000 prisioneiros vivendo em condições horríveis. Essa superlotação traz muitos problemas, como falta de espaço, tensão entre os presos e dificuldade para atender às necessidades básicas. Os detentos ficam apertados em celas pequenas, muitas vezes com mais de 20 pessoas em um espaço que deveria ter muito menos. Dormir no chão ou compartilhar camas é comum. Isso faz com que as condições sejam muito ruins e os presos se sentem cada vez mais irritados e estressados. As condições de higiene na prisão são alarmantes. Muitas celas não têm banheiros, então os presos precisam usar baldes
ou sacolas plásticas. Isso cria um ambiente insalubre, onde o lixo e os dejetos se acumulam, aumentando o risco de doenças. Os detentos também têm dificuldade para conseguir água potável, o que é essencial para beber e se lavar. A água que conseguem, muitas vezes, é suja e pode causar ainda mais problemas de saúde. As instalações de banho são escassas e em péssimas condições, tornando a higiene quase impossível. Além disso, o cuidado médico na prisão é muito ruim. Os presos têm pouco ou nenhum acesso a médicos, medicamentos e suprimentos básicos. Quando ficam doentes, não há garantias de que receberão a ajuda que precisam. A falta de cuidados médicos pode levar a doenças sérias que poderiam ser tratadas, mas que se tornam perigosas nesse ambiente. O ar é ruim e a superlotação aumenta as chances de surtos de doenças, como tuberculose e cólera, que podem se espalhar rapidamente entre os presos. A saúde mental dos detentos também é um problema. A pressão constante da superlotação e do isolamento pode causar ansiedade e depressão. No entanto, não há suporte psicológico disponível e muitos presos sofrem em silêncio. Eles se sentem presos não apenas fisicamente, mas também em um sistema que os ignora. A corrupção é outra questão séria na penitenciária nacional. Guardas e oficiais muitas vezes pedem subornos por serviços básicos, como comida e cuidados médicos. Aqueles que têm dinheiro conseguem um tratamento melhor, enquanto os que não podem pagar ficam em situações muito piores. Essa desigualdade aumenta o desespero e o ressentimento entre os presos. Quando há distúrbios, a resposta dos guardas é frequentemente violenta. Eles usam força excessiva para controlar os detentos, o que pode resultar em ferimentos. Há muitos relatos de abusos físicos e psicológicos por parte dos guardas, e os prisioneiros enfrentam consequências graves por tentarem reclamar ou protestar. O Pavilhão Nacional em Porto Príncipe é um exemplo triste da realidade das prisões no Haiti. Com superlotação extrema, péssimas condições de higiene, cuidados médicos insuficientes e corrupção, essa prisão mostra o que há de pior no sistema penitenciário. As doenças se espalham facilmente, a higiene é quase impossível, e a vida na prisão é marcada pelo sofrimento. É uma situação que precisa de atenção e mudança, onde a dignidade humana é frequentemente ignorada e os direitos dos prisioneiros são violados. Prisão de Quezon, Filipinas. A prisão de Quezon fica em Quezon City, que é parte da Grande Manila, nas Filipinas. Essa prisão é muito conhecida por suas condições terríveis. Ela abriga pessoas que estão esperando julgamento e aquelas que já foram condenadas. Embora tenha sido projetada para ter cerca de 800 detentos, muitas vezes abriga mais de 4.000. Em 2016, uma foto famosa mostrou como os prisioneiros estavam apertados, como sardinhas em uma lata. Alguns estavam até pendurados em redes no teto e outros dormiam em escadas, porque não havia espaço suficiente para todos se deitarem ao mesmo tempo. Durante o dia, as celas ficam ainda mais cheias, já que os presos tentam se mover e fazer suas atividades diárias. Uma das principais razões para essa superlotação é a guerra contra as drogas. O governo das Filipinas, sob o presidente Rodrigo Duterte, lançou uma campanha agressiva contra as drogas em 2016. Isso resultou em muitas prisões, pois milhares de pessoas foram detidas por acusações relacionadas a drogas. Isso fez com que a população nas prisões aumentasse muito, incluindo a prisão de Quezon. Além disso, o sistema judicial nas Filipinas é lento, o que significa que muitas pessoas ficam presas por muito tempo sem serem julgadas. Algumas delas podem passar anos esperando que seus casos sejam ouvidos, aumentando ainda mais o número de detentos na prisão. As condições sanitárias na prisão de Quezon são muito ruins. Em algumas celas, várias dezenas de presos têm que compartilhar um único banheiro, que muitas vezes está entupido ou quebrado. Isso faz com que o banheiro transborde e o cheiro se torne insuportável. Quando o banheiro não está disponível, os detentos às vezes precisam usar sacos plásticos ou baldes para suas necessidades, o que é muito desagradável. Além disso, a água que eles conseguem é muitas vezes contaminada, o que representa um grande problema para a saúde. Devido à superlotação e à falta de higiene, surtos de doenças são comuns.
Em 2019, por exemplo, houve um surto de tuberculose, que foi piorado pela má ventilação nas celas. Muitos presos não receberam tratamento médico a tempo, pois os recursos são escassos. A comida na prisão também é um grande problema. As refeições são frequentemente compostas apenas de arroz, com pouca proteína ou vegetais. Isso causa desnutrição entre os presos, tornando-os mais vulneráveis a doenças. Além disso, as celas são muito quentes e úmidas, principalmente no verão. As temperaturas podem subir muito, causando problemas relacionados ao calor. Os detentos tentam se refrescar, muitas vezes sem camisa e improvisando ventiladores. A notoriedade da prisão de Quezon é muito merecida. As condições de superlotação, a falta de higiene, o cuidado médico inadequado e a violência tornam este lugar um exemplo triste do que pode acontecer em um sistema prisional falido. É um lugar onde a dignidade humana é frequentemente ignorada e os direitos dos prisioneiros são desrespeitados. A situação pede por mudanças urgentes e melhorias para que a vida dos detentos seja mais humana. Prisão de Gitarama, Ruanda. A prisão de Gitarama é um dos lugares mais horríveis do mundo, onde as condições de vida são tão terríveis que os prisioneiros enfrentam situações inimagináveis. Infelizmente, esse lugar é conhecido por casos extremos de violência e desumanidade, incluindo o canibalismo entre os detentos devido à fome extrema. Esta prisão foi projetada para acomodar no máximo 400 prisioneiros, mas, de acordo com relatos, cerca de 7.000 detentos estão trancafiados lá. Essa superlotação resulta em um ambiente caótico e insuportável. A maioria dos presos passa a maior parte do tempo em pé, pois não há espaço suficiente para todos. Isso leva a problemas sérios de saúde, como a putrefação dos pés, que podem causar infecções e até a morte. As condições de higiene na prisão de Gitarama são extremamente precárias. Os detentos vivem em um espaço sujo e apertado, onde as doenças se espalham rapidamente. Infelizmente, a luta pela sobrevivência se torna tão intensa que alguns presos se envolvem em brigas mortais. A situação é tão desesperadora que, em casos extremos, os prisioneiros recorrem ao canibalismo, consumindo os corpos de outros detentos que morreram. Os números são alarmantes. Relatos indicam que de 7 a 8 prisioneiros morrem a cada dia devido às condições desumanas dentro da prisão. A falta de alimentos, a violência constante e a falta de cuidados médicos tornam a vida na prisão de Gitarama insuportável. É uma realidade devastadora que destaca a necessidade urgente de reformas e intervenções humanitárias para ajudar esses indivíduos em situações tão extremas. Prisão Industrial de Nairobi, Quênia. A prisão industrial de Nairobi, localizada no Quênia, foi inaugurada em 1911, com a intenção de abrigar até 800 prisioneiros. No entanto, a realidade atual é alarmante. Mais de 4.000 detentos estão confinados nas suas instalações. Essa superlotação extrema torna a prisão a mais congestionada do país. As condições de vida dentro da prisão são extremamente precárias. As celas, que foram projetadas para acomodar no máximo 3 pessoas, frequentemente abrigam 12 detentos. Imagine o desconforto e a falta de privacidade que isso gera. A situação se agrava ainda mais pela falta de itens básicos de sobrevivência, como colchões adequados e roupas suficientes. Muitos prisioneiros estão quase nus, o que os expõe a desconforto constante, especialmente em um ambiente já abafado e quente. A falta de banheiros também é um grande problema na prisão de Nairobi. Não há instalações sanitárias suficientes para todos os detentos, o que resulta em um forte odor dentro das celas. Essa combinação de superlotação e falta de higiene não só compromete a saúde física dos prisioneiros, mas também afeta seu bem-estar mental. Além disso, a assistência médica é quase inexistente. Os detentos muitas vezes não recebem os cuidados necessários para problemas de saúde, o que agrava ainda mais suas condições de vida. A falta de água potável e alimentos adequados também é uma realidade, levando a problemas nutricionais e de saúde. Essas condições desumanas na prisão industrial de Nairobi destacam a necessidade urgente de reformas no sistema penitenciário do Quênia. A realidade vivida por esses detentos é um chamado para que medidas sejam tomadas em favor dos direitos humanos
e da dignidade de todos os indivíduos, independentemente de sua situação. Ao explorarmos as prisões que desafiam os direitos humanos e expõem a brutalidade do sistema, somos confrontados com realidades que não podemos ignorar. Cada relato revela a necessidade de uma reflexão mais profunda sobre a justiça e a dignidade humana. Se você se sentiu impactado por essas histórias, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com aqueles que podem se interessar. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando temas que nos fazem questionar e refletir. A sua voz é importante nessa conversa.